Tudo bem? Eu queria passar com vocês uma situação que aconteceu aqui no escritório e que de vez em quando costuma chegar pessoas com a mesma dúvida, com a mesma situação, né? Com situações muito parecidas a essa. Então eu falei assim, vou gravar um vídeo que aí eu compartilho com várias pessoas a informação, né? Porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de outro. O que acontece? Chegou aqui no escritório uma pessoa e falou assim comigo: Samara, eu já me aposentei e antes de eu me aposentar, eu tinha um salário muito maior do que o valor que eu recebi de aposentadoria. E eu aposentei com um salário mínimo só. Eu queria saber se esse valor está correto, porque eu imagino que o valor da minha aposentadoria deveria ser maior. E aí eu falei com ele assim, olha, perguntei, né? Ele já tinha me falado a data que ele tinha sacado o benefício. Então, assim, ele já tinha dado o aceite no benefício, ou seja, ele já tinha recebido o benefício. Quando a pessoa recebe a carta de concessão, ela tem que primeiro avaliar se aquela regra foi vantajosa para ele. Por quê? Se a pessoa não fizer essa avaliação, ela corre o risco de aceitar o benefício e depois não poder mudar a regra. Por isso que é importante consultar um especialista para fazer a avaliação correta. Então ele já tinha dado o aceite na aposentadoria. E eu falei com ele assim, olha, o senhor já deu o aceite. A regra a gente não pode mudar. Só que a gente pode fazer o seguinte, no prazo de 10 anos, o senhor tem o direito de pedir a revisão do benefício. Se essa revisão, né, de fato for vantajosa. No caso dele, como ele recebe um salário mínimo, a gente não corre o risco de prejudicá-lo, né? Porque o mínimo é um salário mínimo. Mas vamos supor que ele recebesse hoje R$2.000 e imaginasse que o valor ainda poderia ser maior. E aí, o que acontece? A pessoa que vai fazer a revisão da aposentadoria dele tem que avaliar com muito cuidado se realmente cabe revisão para subir. Porque do mesmo jeito que a aposentadoria dele poderia subir, a aposentadoria dele poderia cair, dependendo da avaliação do profissional. Então, assim, antes de entrar com qualquer tipo de revisão, a pessoa tem que fazer a avaliação dos cálculos, ver a cópia do processo administrativo, avaliar a carta de concessão, realmente fazer a avaliação completa com os cálculos para ver se aquela revisão ela é vantajosa ou não. Então, foi isso que aconteceu. Então, ele deixou a documentação aqui comigo, nós vamos dar início à revisão, né, dos cálculos, avaliar o CNIS, avaliar se o INSS analisou o CNIS de forma correta, se tinha alguma informação errada. Então, assim, a gente vai fazer uma análise completa, ver se ele tem direito à revisão, e aí, se ele tiver direito à revisão, nós vamos estar dando entrada na revisão da aposentadoria dele. Isso também, né, a gente pode fazer também a avaliação da revisão da vida toda, que é quando a pessoa tem salários altos antes de julho de 94, porque hoje o INSS, ele usa os salários a partir de julho de 1994, para fins de cálculo. Então, existe a possibilidade de entrar com a revisão da vida toda. O que é? Para que o INSS passe a considerar os salários antes de julho de 1994 também. Porque essas pessoas que tinham salários altos antes de julho de 94, geralmente elas são prejudicadas na aposentadoria, né? E se você recebeu a sua carta de concessão, teve aposentadoria concedida, lógico que a gente fica muito feliz. Minha aposentadoria saiu, mas sempre desconfie, porque se você não tiver procurado um profissional antes da entrada com a sua aposentadoria, para você mudar a regra depois que receber, não tem jeito. A única coisa que tem jeito é fazer a revisão dos cálculos. Mas se você ainda não tiver feito o saque da sua aposentadoria, ainda cabe a análise de uma outra regra mais vantajosa, que é o famoso benefício do planejamento previdenciário. Quando a pessoa planeja a sua aposentadoria, ela consegue saber qual regra é mais vantajosa para ela ou não, né? Então, assim, vale muito a pena fazer essa avaliação antes de solicitar a aposentadoria, porque depois que você solicita, depois que chega a carta de concessão, você já fica ansioso para sacar a sua aposentadoria. Minha aposentadoria saiu, mas às vezes a carta de concessão, aquele deslumbre de ter a aposentadoria concedida,
pode acabar prejudicando se a pessoa não consultar, não ter as informações corretas, né? E resumindo, sacar o benefício, sendo que às vezes poderia ter uma outra aposentadoria numa regra melhor, né? É isso que eu queria deixar para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa informação.